Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Temos hoje uma leitura nova, praticamente sim ou não, porém, é um lugar de se eu devo insistir nessa situação ou se eu devo soltar, e isso serve para qualquer situação na vida de vocês, de trabalho, de amor, enfim, não está específico aqui. Temos aqui 3 montinhos para vocês escolherem a resposta e a gente eu já vou virar a carta para vocês poderem escolher. E temos aqui 3 conchas, né? Esse aqui é um pedacinho de... não é de concha, é uma outra coisa que fica no mar, com a carta Transformação. O segundo montinho tem essa linda concha de madrepérola, brilhante, com a carta Ouvir. E aqui temos o terceiro montinho com essa conchinha e a carta Chaves nas Árvores. Eu vou deixar um tempinho aqui para vocês escolherem. E enquanto isso, eu vou me apresentando. Meu nome é Mônica, eu sou a voz do Tarô Ecológico. Se você está voltando, seja extremamente bem-vindo. Que bom ter sua companhia de novo aqui. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Eu tenho certeza que tem outros vídeos que você vai apreciar muito. E assim a gente faz essa troca gostosa. Você com os likes e eu com essa oferta de leitura, né? Ou pode também não gostar, isso aí fica a seu critério, tá tudo certo. Então, temos aqui 3 possibilidades, e se você está com dúvida se vale a pena insistir ou se é hora de soltar, respira fundo, se conecta com a tua pergunta e deixa o tarô responder, tá? Na hora de escolher. Nós vamos fazer 3 perguntas. Vamos fazer a primeira pergunta que, na verdade, é uma afirmação, qual situação é. E aí, nessa situação, você vê se realmente o montinho é aquele que se alinha com você. Se não for, escolha um outro. Você pode ir na descrição do vídeo e você já vai ter essa resposta logo no comecinho, né? Quando você vê capítulos, você vai no grupo número 2 ou 3, se você sentir que a situação não é uma situação que se alinha com você. Às vezes acontece de ser uma resposta não para a situação que você escolheu, mas uma outra situação da tua própria vida que precisa de uma escolha também. Fique atento. Às vezes você quer saber sobre uma história, mas ela só vai acontecer quando uma história anterior se resolver. Não já percebeu isso? Então, vamos lá para as respostas. Eu já vou deixar... eu vou jogar na medida que a gente for fazendo as jogadas individuais. Então, temos a primeira pergunta aqui da situação, que vamos ter um oráculo e 3 cartas de tarô. Depois, qual que é a visão da tua alma sobre essa situação? O que tua alma está realmente querendo sobre isso? Ou seja, às vezes a nossa mente diz uma coisa, mas nossa alma está nos puxando para um outro lugar. Essa que vai ser a dica, se você solta ou se você mantém. Porque muitas vezes ficar é uma situação de coragem. Outras vezes ficar é uma situação de peso e que não é mais o momento de... Então essa dúvida é muito natural em todos nós. Vamos observar o que a alma está dizendo sobre isso. A segunda pergunta é muito importante para poder realmente responder a sua questão. E a terceira é o conselho final, que nós vamos usar 2 oráculos em vez do tarô. Combinado? Então, vamos então para a primeira, primeiro grupo. Vou limpar a mesa e a gente já começa. Então, se você escolheu transformação, essa é a sua leitura, e eu vou deixar a sua pedrinha, que é... Ai, o nome tá me faltando.
que não são conchas, que são seres vivos que vivem nas pedras. Ai, gente, perdi as palavras, mas já já volta. Ou vocês mesmos escrevam aí na descrição se vocês lembram exatamente o que que é essa pedrinha. Eu achei ela solta, eu não tirei de nenhum lugar vivo, se é isso que vocês estão querendo saber. E temos transformação. Então, a primeira pergunta, a primeiro montinho fala, então, do quê? Qual que é a situação? Então, vamos ver se essa situação se alinha com você, se foi a pergunta que você fez, ou se de repente é uma outra situação da sua vida que está pedindo passagem para ser resolvida, proteção. E 3 cartas do oráculo. Do oráculo não, perdão, do baralho de tarô. Nós temos 4 aqui que saíram juntinhas. Eu vou pegar essas 4, foram elas que já saíram. Então, vamos ver o que que saiu. Deixa eu só botar mais para cima, porque vamos ter outras 3 e precisa caber todo mundo. Então, temos o 7 de paus. Temos os amantes, pronto para lutar por ou defender as suas ideias de coração, uma proteção. E aqui também é uma carta meio de proteção, você protegendo ideias que são muito amadas por você, coisas que você sente que são muito queridas por você. E tem um cavaleiro de paus que meio que está dizendo, mas eu vou de qualquer jeito, isso aqui eu gosto tanto que eu vou de qualquer jeito. E um cavaleiro de copas, que diz também, são 2 cavaleiros. Então, os cavaleiros, eles são meio adolescentes do baralho. Os pajens são as crianças, ou seja, uma situação bem novinha, uma situação que está começando. Os cavaleiros são os adolescentes, mas os adolescentes vocês já sabem o que rola, né? É uma coisa muito impulsiva, é uma situação que você tá meio no fogo da vontade de fazer, tô no pique de fazer, é um pouquinho isso, eu tô apaixonada por essa situação, eu tô no pique de fazer, eu quero entregar o meu coração nessa situação. E isso talvez não esteja acontecendo de forma organizada, de forma onde você tem uma visão de estratégia para aquilo, ou você pode estar apaixonado por aquilo ali. Seja uma pessoa, seja uma situação, seja algo. Estou apaixonado por uma casa e eu quero me mudar para ela. Estou apaixonada por uma pessoa e quero me dedicar a ela. Estou apaixonada por um novo hobby e quero me dedicar a ele. É essa situação. Só que você está querendo proteger essa situação, até pela sua paixão, por algo que você é apaixonado por. Só que, vamos ver se você larga ou você fica, porque não é uma situação que está ainda organizada, não é algo que você está nisso há muito tempo, você está começando. E talvez ainda as coisas não estão claras justamente, as coisas não estão visíveis de forma que você saiba o que fazer, que você tenha clareza, como é que eu vou? Você está só no fogo do fazer, e que é muito bom, isso é muito importante para todas as coisas que a gente vai fazer, ter esse fogo interno, essa paixão que nos leva a fazer. Mas o resultado, muitas vezes, depende também, não apenas disso aqui, mas de cartas mais velhas, de um rei, de um número mais alto, que possa dizer, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou por esse lado, vou por esse outro lado, tá certo? Então, vamos ver agora o que a tua alma está falando sobre isso, né? Você continua com essa paixão desenfreada de qualquer jeito, ou tem outras instruções, ou você para com isso, dá um passo para trás, ou realmente só para com isso, para com essa situação. Vamos pegar um oráculo, que diz aqui, a força de caráter e a moral íntegra, né? O caráter não pode ser desenvolvido facilmente e com silêncio, né? Ele só pode se desenvolver através das experiências de tentativa e erro. E o seu
a sua alma vai ficar mais forte e a visão vai se clarear na medida que a sua ambição se inspirar para chegar no lugar que você quer. Então, me parece que é um sim. Tua alma está dizendo, você vai ter dificuldades, mas é importante você perceber que as dificuldades não devem parar você. De certa forma, esse oráculo aqui está dizendo, vamos, mas vamos esclarecer, vamos ver se é isso mesmo, ou se é só isso. Vamos tirar 3 cartas desse baralho, se saírem 4, muito bem. 5 de ouros. Ah, por causa disso, claro, né? Por causa disso. 5 de ouros, as de ouros também. 4 de emoções. Ah, aqui estão as dificuldades, né? Que o senhorito, a senhorita estão enfrentando por conta dessa paixão que vocês têm, né? E 10 de ouro, de copas. Muito bem, muito bem. Então, vamos esclarecer essa situação de forma que você que está começando e que está enfrentando isso aqui, essas dificuldades aqui, esclareça se você fica ou se não fica. Então, vamos lá. Aqui está dizendo que as dificuldades vão fazer o que não mata te engrandece, né? É meio nesse sentido que essa carta aqui fala. Então, assim, dificuldades são naturais no começo de qualquer investida, até nos relacionamentos pessoais. Porque você está conhecendo a pessoa, porque você não sabe das manias, porque vocês ainda não chegaram num acordo de como vocês vão caminhar juntos da mesma forma. E porque quando a gente está numa relação individual, a gente tem as nossas manias, e quando a gente se junta com outra pessoa, seja numa sociedade também, tá? Não é só a questão amorosa. Você começa a ter que ceder e não fazer tudo só pensando em você, mas pensando no casal, para que os dois tenham, para que essa unidade, para que essa relação se torne uma unidade. E isso causa, no começo, um certo desgaste até vocês acharem uma linguagem única dos dois. Quando você está também indo em direção a fazer alguma coisa, no sentido de investir em algo que você deseja, e aí não é de relação de casal, mas é numa possibilidade de relacionamento com as suas manifestações, isso também acontece. Olha só que interessante. Você está tentando fazer as coisas como se você não conhecesse a situação, e aí você encontra desafios. Eu não sabia que eu precisava tirar para construir uma casa, ir na prefeitura e tirar uma permissão, por exemplo. Então você tem essa dificuldade, que tem que ir tirar uma permissão, você não sabe quais são as coisas que nessa cidade permite-se e não permite-se. Então, assim, tudo isso vai causando um certo estresse e apesar de você estar apaixonado pela situação, por construir a sua casa, por estar nessa relação, por tudo isso. E você está protetivo porque você está investindo nessa manifestação e essa manifestação está trazendo sensações. A primeira sensação é de 5 de ouros. O 5 de ouros, nesta carta aqui, você consegue ver, é como se tivesse saindo energia de um lugar que é o lugar onde está a sua segurança, que é o 4 de ouros anterior, e você está aqui enrolado no tapete, dizendo, eu não tenho forças para resolver essa situação. Está tendo um vazamento de energia, né? E essa mão está tentando segurar esse vazamento de energia, e você está aqui, ou a pessoa nessa carta, está aqui se sentindo contraído, sem forças para resolver essa situação. Porque o 5 de ouros é isso, é essa sensação de esvaziamento, essa sensação de que eu não dou conta, essa sensação de, ai meu Deus, como é que eu faço? No sentido de estar pronto para os desafios. Os desafios vão trazer essa drenagem de energia sua, e a tua alma está dizendo, realmente, você está sendo drenado pelos teus desafios, e começar alguma coisa, porque todos os ases são esse início, precisam que você se sinta estável emocionalmente. E o 4 de emoções, que é o 4 de copas, é esse lugar aonde você tá tipo assim, não sei,
isso aqui não deu certo, eu não sei se eu continuo, eu não sei se eu não continuo, porque tenho essa dificuldade, tenho aquela dificuldade, a pessoa já, sei lá, discutiu comigo uma vez e a gente já não entrou em acordo, não entrei em acordo com o meu advogado, não entrei em acordo com o meu professor, não entrei em acordo com o fulano, ciclano, beltrano, desta situação que você estava apaixonado por e que você agora precisa estabilizar as suas emoções e parar de olhar para o passado das coisas que você perdeu, porque o 4 de copas é aquela pessoa que não está querendo receber os presentes que a vida lhe dão, porque perdeu alguma coisa antes. Então é nesse sentido de que, olha só, eu perdi o tempo da inscrição, vou ter que pagar uma multa. Eu discuti com o meu namorado ou minha namorada. Eu perdi, não fui bem nessa prova. Será que eu desisto da faculdade? Eu não fui. Meu chefe disse que meu trabalho não estava bom. Será que eu desisto desse trabalho? Então, tudo isso são as pedras no caminho. Mas aqui está dizendo: pedras no caminho fazem você crescer. Elas não são contra você, elas te ajudam a achar soluções para você chegar nesse lugar maravilhoso que é o 10 de copas, que é tudo que você queria, o amor que você pediu, o sucesso que você está chamando para a sua manifestação. Mas para você chegar aqui, você precisa se abrir para receber os presentes que a vida está te dando. E os presentes podem ser pedras, e os presentes podem ser desafios. Então, muitos desafios se tornam situações que você, assim, putz, eu consegui resolver esse quebra-cabeça, putz, eu consegui fazer melhor. Realmente, aquele texto que eu mandei para o professor estava muito mal feito, e agora eu já sei melhor o que eu quero fazer na minha pós-graduação, eu estou aqui ajeitando as coisas, ele puxou minha orelha, mas agora eu estou escrevendo esse texto de uma forma mais claro, e eu também estou mais claro em relação ao texto que eu quero escrever. Se é uma relação, nós discutimos, nós entramos em desalinho, mas pô, agora, porque cada um queria uma coisa diferente, e a gente não sabia que o outro queria uma coisa diferente, porque ninguém nunca falou sobre isso, porque ninguém nunca teve essa situação na vida, um com o outro, pelo menos, ou tiveram experiências onde na relação anterior se resolvia de uma certa forma, e a pessoa, tanto você quanto a outra pessoa, estava acostumado a resolver a situação daquela forma anterior. E vocês agora precisam se unir e começar a resolver as coisas a partir da reunião de vocês e não mais como vocês faziam antes. E isso é um desafio. Mas essa nova forma de resolução pode ser uma forma muito melhor do que as formas antigas que se resolvia. Talvez antigamente você ou a outra pessoa resolvia as coisas não falando, não vamos falar mais desse assunto e empurrando para debaixo do tapete para não discutir, por exemplo. Mas as coisas foram acumulando e as coisas não foram resolvendo e a mágoa foi ficando, e então existe a necessidade de agora passar a resolver. E quando a gente passa a resolver falando, isso pode causar medo, causar desconforto, causar uma sensação de balançar. É tipo assim, isso aqui está se balançando, será que vai se desmanchar? Né? E quando vocês conseguem conversar sobre o assunto, a coisa flui, porque vocês se colocam e o outro consegue ouvir, e o outro se coloca e você consegue ouvir, nesse lugar de que vocês não estão contra um outro, vocês estão a favor de resolver a situação. Então é uma nova forma de resolver uma situação, é quando as duas pessoas, seja no trabalho, seja nas relações, seja em qualquer situação, conseguem se ouvir e perceber que a situação mostra como é que vocês vão precisar unir forças para resolver a situação, em vez de tentar só ter razão, gente, a coisa flui. Então, mas isso é uma aprendizagem. E precisa primeiro discutir, e precisa primeiro a coisa não funcionar para achar a solução. Então, esse 10 de copas aqui está te esperando no final desse movimento. Então, não se intimide com os desafios, é isso que a tua alma está falando. Eu estou querendo esse desafio, eu estou querendo aprender uma forma nova de me relacionar, de executar coisas, de pensar sobre as coisas. A tua alma está pedindo esse novo jeito. Então, para um novo jeito, você precisa
testar e executar. E por isso, essa situação pode estar incômoda para você e você não sabe, tá tão difícil, será que eu largo? Não, meu amor. O universo está dizendo, a tua alma está dizendo, pega o touro pelos chifres e resolve essa situação que vai ser muito bom para você. Percebeu? Joia? Então aqui temos os últimos oráculos que vão dar uma orientação para você nesse período em que você ainda está resolvendo como fazer as coisas. E vamos tirar um oráculo do grid de pedras, de cristais. Vamos tirar esse aqui. Otimismo. Não tem tudo a ver com o que eu estou falando? Então mantenha-se otimista em relação. Eu estou aqui para resolver isso. Eu estou aqui para que nós conseguimos achar uma solução para esse desafio, seja em trabalho, relações ou manifestações que você quer. Eu quero manifestar uma casa, mas eu tenho um desafio de conseguir dinheiro, não estou conseguindo, eu preciso achar outras formas. Isso também é uma situação onde aqui está dizendo, é um desafio, mas vai ser bom para você. E mantenha seu otimismo. E temos aqui o baralho cigano para dar 3 ou 4 cartas de aconselhamento para você, além desses que eu já dei. Vamos ver aqui mais que o baralho cigano orienta você hoje. A lua, o coração, né? A âncora e por baixo do baralho. Então, ele está falando exatamente aquilo que eu tenho falado aqui. Então, quando a coisa não está clara, você precisa se ancorar no teu coração para poder resolver os seus desafios. E, finalmente, chegar nesse lugar de conforto. Porque a casa é sempre esse lugar de que eu estou confortável, eu resolvi, isso aqui teve encaminhamento, essa história tá resolvida. Eu tive o desafio, ok, mas a coisa fluiu. Para a coisa fluir, você precisa se ancorar no teu coração, nessa certeza de que você quer muito isso e você vai fazer de tudo. Nesse sentido, isso aqui tem que ser a tua coragem. A resposta é da coragem. Tenha coragem de enfrentar os seus desafios e ir em frente com aquilo que você deseja, tá? Grupo número 1. Poxa, que bacana. Fico tão feliz por vocês. Espero que isso ajude vocês a tomar essa decisão com a mente mais clara, o coração mais leve e com a coragem ancorada no seu desejo de que isso se realize da melhor forma possível, tá bom, grupo número 1? Caso vocês queiram mais orientações, vocês sempre podem mandar um e-mail, a gente marca uma jogada específica para o seu caso, porque se seu caso é pessoal, se seu caso é de manifestação, se o seu caso é de trabalho, às vezes tem algumas questõezinhas aí que são específicas do seu assunto e que talvez precisem uma orientação específica. E aí a gente sempre pode jogar nesse sentido, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Se você gostou, não esqueça de deixar seu joinha e eu te vejo numa próxima leitura, tá certo? Vamos pro grupo número 2, então. Tchau, tchau! Olá para você que escolheu a conchinha de madrepérola e a palavra e a cartinha que é ouça. E eu lembrei o que é um coral. A pedrinha do grupo anterior é um coral. Só lembrei agora o nome da Itacuja. Mas tá tudo certo. Então vamos à primeira pergunta, que é: que situação é essa? Nós vamos pegar o oráculo e ver que situação é essa. Eu sinto que é uma situação que tá meio incógnita, porque é como se o vídeo focasse e não focasse. Ele tá meio sem saber aonde focar, se foca aqui em cima ou se foca aqui embaixo, e aí fica meio esquisito, parece que não tem tanta clareza. E tudo que acontece na leitura tem a ver com a vibração da situação.
Morte. Então, quando a gente fala de morte, não fiquem apavorados, pelo amor de Deus, não é por aí a situação. Mas é essa situação de que eu transformo tudo, jogo tudo por terra e começo de novo, ou eu transformo e esqueço, né? Então, assim, é bem essa situação. Passo para um outro nível nesta mesma situação ou largo tudo. É bem isso que você deve estar sentindo, grupo número 2. Eu largo tudo, realmente você está prestes a abrir mão de tudo, cortar tudo pela goela abaixo, para ver se, porque deve estar de saco cheio, mas vamos ver que situação é essa. Pode ser em qualquer área da sua vida, tá bom, grupo número 2? Pode ser amorosa, pode ser relacionada a uma manifestação, pode ser de trabalho, que você está de saco cheio, e pode ser também, como eu já disse, uma situação outra que não é aquela que você está olhando, que precisa ser eliminada, talvez, para você poder ter fluxo em outras áreas da sua vida. Você deve estar, talvez, apegado a alguma coisa que você precisa eliminar. Pode ser isso também. Vamos ver. Vamos ver o que as cartas do baralho dizem. Vamos tirar 4 cartas. Eu queria tirar 3, mas no grupo anterior vieram 4, passei a tirar 4. Então, vamos tirar 4. Vamos tirar 4 para ver o que é. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e 4. Para dizer o que está acontecendo, você está querendo, ou estão te forçando, ou a situação está nesse lugar. Opa! Essa situação tem uma dor muito grande. Foi um investimento, nessa situação, foi um investimento que você fez de algo que você era apaixonado, algo que você gostava muito, porque o 9 de ouros é uma coisa muito individual, daquilo que você queria manifestar muito e você, de repente, conseguiu manifestar. Mas, em algum momento, do 9 foi para o 2, parece que deu um caidão, e você precisou se levantar para tentar organizar isso, equilibrar a situação, porque ela estava extremamente desequilibrada por alguma situação aí que ocorreu. E isso aqui, esse desequilíbrio, ele causou em você muita angústia mental. Porque as espadas são mente, é aquela coisa de ficar muito pensando no problema, e foi pro 3 de espadas, que foi assim, além de ficar pensando muito no problema, ainda você se sentiu ferido internamente porque a coisa saiu do equilíbrio, porque essa situação não ficou para sempre no lindo, maravilhoso que estava antes. Isso pode ser porque algo na vida fez com que a nossa vida ela não é assim, tá? A gente gostaria muito que a coisa fosse assim, mas tudo na vida sobe e alguma hora desce. E sobe e desce. E essa descida aqui te causou, ou está te causando, muita angústia mental, ansiedade, medos que estão vindo na sua mente, tá? Não tem manifestação de medo aqui, porque não é um 5 de ouros, é um 5 de espadas, então tá tudo muito na tua cabeça, tá? E tem muita essa sensação de que, ai meu Deus, eu investi tanto nisso aqui, um 9 de ouros, investi a minha vida, investi o meu dinheiro, investi nessa situação, e essa situação descambou. E isso está te causando muita angústia. E, de alguma forma, você quer cortar essa angústia, você quer resolver isso de alguma forma. Então, vamos ver o que a tua alma está falando sobre essa situação que está desconfortável, que está doída em você, e que você não sabe se eu reconstruo essa situação, seja lá qual for, ou se você larga de mão e segue seu caminho. Então, essa dúvida está muito clara aqui. Mas vamos ver o que é necessário o que tua alma está pedindo, né? Porque muitas vezes a gente quer as coisas, mas a alma quer uma coisa diferente. Deixa eu ajeitar aqui, porque o meu toque não permite as cartas meio tortas, mas eu só consigo ver as cartas quando eu me levanto. Enquanto isso, elas estão retinhas na minha frente, mas na câmera não, né? É isso, talvez, até, né? Vamos pensar numa situação em que eu acho que é um desastre, quando, na verdade, a coisa está só
talvez você esteja exagerando no problema, está achando que o problema é maior do que ele realmente é e está sofrendo com esse problema. Mas vamos ver. Vamos ver se é isso mesmo, porque é essa sensação que eu tive quando eu levantei para olhar as cartas. Nobreza e auto self-esteem, né? Se você tem auto-amor por você. Não é nada, vamos ver aqui, não tem nada mais nobre que ser superior, não tem nada de nobre em tentar ser superior que uma outra pessoa. A nobreza real, ela está em ser superior ao seu eu anterior. Então, se você é superior, você se sente bem, se você se sentia bem em ter isso aqui que você, e isso te fazia você se sentir bem com você mesmo, esse lugar está dizendo, você precisa, por conta dessa decaída aqui, que é então por isso que você está até perguntando, você precisa começar a ser uma pessoa melhor em algum aspecto da tua vida que eu não sei qual que é, porque para cada um vai ser diferente. Então, a sua alma está dizendo, essa situação, ela está te pedindo para você ser uma pessoa melhor. Eu não sei como, mas vamos aqui perguntar para o tarô para te dizer como é que você pode ser uma pessoa melhor, como é que essa situação pode melhorar, de certa forma, a tua vida. Porque é isso que essa situação está pedindo. A todas essas não é possível, é demais. Vamos lá, devagar, vamos fazer devagar. O que a tua alma, grupo número 2, está pedindo para você fazer em relação a essa situação que está angustiante para você. Vamos ver. O que é o pedido da tua alma? Aqui tiramos 4 cartas. E vamos ver o que é que ela diz. Temos aqui o Imperador, 4 de ouros, 10 de ouros e a Torre. Eu realmente preciso... Não preciso não. Já entendi. Às vezes a gente precisa olhar as cartas e entender melhor o que a alma está pedindo, porque muitas vezes a gente vê uma torre do lado de um 10 de ouros e diz assim, meu Deus, será que a alma está pedindo para desconstruir toda a abundância que eu consegui? Não, não é isso. Porque ela está debaixo do 3 de espadas, tá? Então, ela vem falar de desconstrução desse seu mimimi, desse seu sofrimento que, na verdade, ele não existe. Você está criando para você. Então, aqui está falando que está tudo como tem que ser. Que você é o rei do seu castelo. Você construiu isso aqui, um casamento, um emprego, uma empresa, uma casa. Então, se você tem esse potencial interno de construção de alguma coisa, você tem esse potencial de construir novamente. Então, tipo assim, posso até imaginar que quando a gente perde qualquer coisa, a gente fica extremamente desiludido. E o que acontece aqui, como o 4 de ouros está embaixo do 2 de ouros, é como se você ainda não se sentisse seguro o suficiente para retomar e manifestar novamente aquilo que você sabe manifestar. Aquilo que você tem esse potencial interno. Por alguma razão interna, de crença interna, você não acredita que você pode retomar essa situação de alguma forma. Seja fazendo com uma outra pessoa, seja fazendo com a mesma pessoa, seja fazendo num outro lugar, seja fazendo no mesmo lugar. Aqui não tem especificidade se vai ser noutro, se vai ser fora, num outro lugar ou dentro. Mas o que essa situação está dizendo é o seguinte, o que você tem que aprender com essa situação que está te dando angústia é o seguinte, você construiu isso uma vez. Se você construiu uma vez, você pode construir de novo. Ou você pode reconstruir em cima daquilo que não está mais equilibrado. Você pode reequilibrar isso. Você pode sair do lugar de, deixa eu observar como é que faço para equilibrar, para um lugar de segurança, de se sentir seguro
para, novamente, reconstruir e chegar no 10 de ouros, que é manifestar novamente. Então, essas ideias mentais de que eu não vou dar conta, ai que droga, eu perdi isso aqui, elas estão só na tua mente, são crenças que não te ajudam. E aqui está dizendo, desconstrói essas crenças de incapacidade, porque aqui está falando de nobreza, mas de capacidade pessoal. Você está passando por esse desafio não para desistir dele, mas para aprender que você é muito capaz. Para você reconstruir novamente aquilo que não está funcionando. Seja um relacionamento, seja uma manifestação física, uma empresa, um desafio, comprar alguma coisa, sei lá. Vamos falar aqui algo que talvez não tenha nada a ver com vocês. Eu comprei um carro novinho, fui trabalhar de Uber e aí bateu. Eu não trabalho mais de Uber porque o carro pode bater ou porque vão roubar meu carro. E aí aqui está dizendo se roubaram, se bateu, se você perdeu, se aquilo não funcionou, você fez isso uma vez, você pode fazer a segunda vez. O potencial está dentro de você, não está do lado de fora. Não é evitando o lado de fora que você se torna uma pessoa melhor, mas fazendo, movimentando, manifestando aquilo que você sabe manifestar. Eu posso até, vou pedir aqui uma justificativa da torre só por conta dessa coisa de ser uma torre. Então, assim, a pergunta sobre essa torre é: o que ela vem comunicar? É isso de parar de ficar nesse mimimi ou é outra coisa? É exatamente isso, porque veio num 8 de ouros, meu amor, é você desconstruir esta bagaça de ficar no mimimi, ai eu perdi, ai que dor, tudo bem, você vai fazer o luto da perda da situação que você construiu e eu entendo e todo mundo vai entender que você pode estar sofrendo agora porque você perdeu tempo naquilo lá, porque você se dedicou àquela situação, porém agora não está mais na sua mão. Então, de alguma forma aquilo se desequilibrou, não está mais 100%, deve estar 10, 20% da situação, não está mais tão bom. E aqui fala dedique-se. O 8 de ouros é uma carta que fala de dedicação integral ao trabalho que você precisa ter para reconstruir essa história. Dedique-se a reconstruir a sua autoestima, dedique-se a reconstruir e reconhecer dentro de você os potenciais do 10 de ouros, que é você tem muito potencial de manifestação dentro de você que você não está reconhecendo. Porque você fez isso aqui, não foi ninguém que fez para você. Então, se você tem esse potencial, meu amor, você está pronto para a próxima. Ou para reconstruir, ou para consertar, ou para fazer de novo. Então, está na tua mão largar a mão de tudo isso, fazer tudo de novo, ou reconstruir em cima. A história aqui está dizendo, você consegue. Não importa a tua escolha aqui. Se vai ser tudo de novo, ou se vai ser uma reconstrução em cima daquilo que você quer, tá? Esse aqui é o recadinho para você, grupo número 2. Tá certo? Então é assim, é o que a tua alma tá puxando a tua orelha, tá? Dizendo, você pode. E a orientação é proteção. Então, o que é? Nossas cartas hoje estão pretas, né? Primeiro também foi preta. Mas isso não é um lugar que acho que todo mundo está trabalhando, as nossas sombras. Então, as cartas pretas, elas falam das sombras. Proteção pode ser que você esteja se protegendo do sofrimento, ou de sofrer de novo. E aí, quando a gente fica nesse lugar de proteção, inclusive esta carta foi a que saiu aqui no grupo número 1. Se você sentir no teu coração que você quer ver o grupo número 1, talvez te ajude a achar forças nesse sentido, porque a gente às vezes se protege do sofrimento e acaba se paralisando. Não vou mais mexer em nada porque está doendo. E a gente entende, por um tempo talvez você precise fazer esse luto dessa situação. Mas, deixa eu beber uma aguinha aqui. Porque eu também, às vezes, quero me proteger das situações, isso aí é todo mundo, tá?
para poder respirar em cima daquilo, liberar a dor daquilo e aí conseguir seguir. Então tome seu tempo para que você consiga fazer o luto do que não deu certo, mas não desista, tá? É um pouco isso que eu estou sentindo nessa carta de proteção. E o baralho cigano vai te dar uma orientação, além desta de liberar a proteção. É, bem essa situação mesmo. Não é verdade? Olha só que maravilha. Então, aqui tá falando exatamente aquilo que nós conversamos aqui em cima. Para parar com esse mimimi, para parar de ficar se protegendo e se automutilando, dizendo, ah, foi tudo minha culpa, ah, eu não devia ter feito isso, ah, eu devia ter feito aquilo. Amor, a vida é aprendizagem. O universo está dizendo que está tudo pronto para você se conectar com a abundância que existe em você. Isso aqui é abundância, isso aqui são presentes, isso aqui são comunicações. Tá tudo pronto, o universo está pronto para te oferecer coisas novas, melhores talvez, porque você tem esse potencial de manifestação dentro de você. Então não tenha medo de falhar. Para de se proteger porque você falhou uma vez ou porque essa situação ficou falha. As coisas são assim, a gente falha. Para a gente seguir e ganhar alguma coisa, a gente tem que colocar na equação a possibilidade de falhar. Porque nada é uma linha reta ou uma linha que sobe. A gente está sempre subindo a montanha, escorregando um pouquinho, subindo a montanha, escorregando um pouquinho, subindo a montanha, tendo que descansar. Não dá para fazer a coisa assim, não acontece dessa forma. É claro que nós temos descidas, mas a gente sobe mais um pouquinho. Descidas e sobe mais um pouquinho. E sempre as decisões são de um lugar mais alto. Mas existem as descidas que são para a gente rever a situação, fazer de uma forma melhor, olhar para a coisa e talvez aprender com os erros. Então pare de se culpar, o erro não é algo ruim, o erro é necessário, porque você não nasceu sabendo, e ninguém nasceu sabendo. Então não se critique tanto pelo erro, porque o erro é necessário para você aprender uma coisa nova que você não sabia antes. E só com o desafio a gente aprende coisas novas. Então, respira. Solta esses pesos. Solta essa autocrítica, porque você é muito capaz, grupo número 2. E o universo, a tua alma está dizendo, você é muito capaz. Segue investindo em você, investindo naquilo que você ama, seja uma relação, seja uma manifestação, seja um trabalho, seja aquilo que for que esteja ligado a essa sua dúvida. Continue investindo e pare de se autocriticar tanto pelo erro que aconteceu. Porque você não viu, porque você não ouviu, porque você não entendeu, porque você não sabia. Você é humano e está humano. Você talvez não vá ter... Você não pode ter controle sobre tudo. Ninguém tem controle sobre tudo. Isso é uma bobagem. A gente vai ter sempre um pontinho cego ali que a gente precisa aprender sobre esse pontinho cego e evoluir a partir daí. Tá bom, meus amores? Então, essa é a leitura de vocês, grupo número 2. Espero realmente que vocês percebam que vocês têm muito dentro de vocês para evoluir, que os erros fazem parte da jornada e que se você aceita o erro como fazendo parte, tira a poeira e vamos levantar. Não é isso? Cair, mas não que nem bêbado, né? Vamos combinar que você tem que aprender com esse erro e evoluir. Não ficar errando sempre no mesmo lugar. Aí sim, algo aí precisa ser calibrado, né? Algo você começa de um lugar que precisa ser calibrado para não errar de novo no mesmo lugar. Combinadinho? Se você precisar de uma leitura minha, manda um e-mail para curadecats@gmail, que está na descrição do vídeo, na descrição do canal. Eu vou ter o maior prazer de te dar esse suporte para te dar uma visão mais ampla dessas escolhas que talvez você precise fazer e não estejam claras ainda. Combinado? Um beijo enorme para vocês e a gente se vê numa próxima leitura. Tchau, tchau! Olá, meus amores! Se você escolheu essa concha
E essa carta, que é as chaves nas árvores. Olha aqui as chaves nas árvores. Não sei se dava para ver antes, né? Mas se você escolheu essa carta, essa é a sua leitura. Então, vamos começar com a primeira pergunta, que é: que situação é essa? Qual situação é essa que você está se preocupando tanto? E vamos tirar uma carta de uma emoção ligada a essa situação, que é raiva. Opa, opa! Então, essa situação tá te causando raiva. Engraçado que eu estava embaralhando as cartas, essa carta caiu e agora caiu de volta. Então, era essa mesmo que era para cair, né? Essas coisas acontecem às vezes. Então, tem uma raiva muito grande da coisa não ter dado certo, ou da coisa não estar funcionando do jeito que você quer. E por isso você precisa decidir. Oncovô, oncotô, né? Vamos ver, fazer essa primeira pergunta ao baralho, ao tarô, se você, qual que situação é essa que está te causando raiva? E eu vou repetir, essa situação que está te causando raiva pode estar vinculada a outras situações na sua vida. Então, se não se encaixar especificamente agora, observe primeiro se não tem outra situação anterior que precisa ser liberada para essa raiva também liberar, ou se o seu grupo for outro, se é grupo 1, grupo 2, se você ficou na dúvida entre um grupo e outro, enfim. Vamos ver. Então, temos 4 cartas aqui. 1, 2, 3 e 4. Que vão contar sobre a situação em si. Presta atenção. 7 de ouros, os amantes, 2 de paus e cavaleiro de paus. Então, vamos lá. É uma situação que você tá nutrindo. Ela ainda não te deu todas... E olha, elas parecem um pouco... me lembra o grupo número 2. Depois se você ficou na dúvida entre o grupo número 2 e esse aqui, o grupo número 3, dá uma olhadinha lá. Se você sentir no coração, tem nada que é obrigado, tá? Porque ela também teve esses amantes aqui na segunda carta. E essa carta se parece com a carta que ficou aqui. Deixa eu até pegar para você ver, que tem essas florzinhas amarelinhas, que talvez tenha uma conexão. Não necessariamente, mas talvez te abra os horizontes a partir de uma resposta que, se você não se sentir satisfeito com as respostas que vierem aqui, ok? Então, é uma situação que você está se dedicando, que você gosta muito, mas que você não está conseguindo achar equilíbrio e força de vontade para continuar, porque tem aí alguma situação interna. Deixa eu ver, raiva dessa situação. Deixa eu só ver essa aqui no 2. A estrela. Porque aqui é o problema. Então, quando é o problema, não é a situação positiva, é a situação que está te doendo. Se a estrela está no 2 de paus, é como se o seu sonho não estivesse se manifestando da forma que você quer, da forma que você sonhou, da forma que você tem a expectativa que estivesse acontecendo. E aí vem uma coisa que parece fogo de palha, porque os cavaleiros de paus, eles são aquelas pessoas que têm aquele fogo, aí vamos, aí tem aquela paixão, mas aí queima rápido, parece fogo de palha. Né? Que não é uma coisa... Você está se dedicando e parece que a coisa esvazia na sua mão. Que não fica, não se sustenta. Ou pode ser que tenha tido várias experiências que você teve nesse processo que não se sustentaram. Então, você teve uma paixão muito grande por uma pessoa, por um ideal, por um trabalho, por qualquer coisa, e ela se esvaziou. De alguma forma, foi uma paixão que não ficou. Ela foi uma paixão que... ou aquela situação, ela não ficou, ela não teve continuidade. Essa sensação que eu tô tendo, né? E você ficou preso nas ideias. Eu vou te mostrar essa torre aqui.
As ideias aqui em cima estão presas, o elefante. E o elefante é aquele animal que ele tem memória, e uma memória que fica. Então essa memória ficou presa aqui em cima da torre. E a torre é muito esse lugar em cima, né, na mente. E as chaves estão na própria mente. É como se a mente tivesse... Eu preciso de uma chave para abrir essa memória, para liberar essa memória de dor, de... não estou conseguindo. Então a raiva é muito precedente, assim, eu estou tentando pela direita, pela esquerda, mas eu não estou conseguindo resolver. Meus sonhos não se realizam. Eu me dedico, eu amo essa situação, mas ela se esvazia. Porque aqui tem duas cartas grandes, né, que colocam essa situação numa situação de importância. Está no teu destino fazer isso, mas em algum lugar algo está se perdendo, porque talvez existam crenças que precisam ser desconstruídas internamente para isso aqui se tornar o que está embaixo do baralho, o sol. Embaixo do baralho é aquilo que a gente não está vendo, que é isso que você quer, o sol, você quer o sol, você quer que se realize, né? Então, o sol é o que você está procurando, que é a felicidade, que é resolver, né? Que é trazer aquilo à fruição. E você tem toda a razão, é isso que todo mundo quer. Mas parece que não está chegando aqui, mas isso está escrito que vai chegar. E algo aqui precisa ser reconstruído, refeito de alguma forma. Vamos ver o que a tua alma está falando sobre esse assunto? O que é que a tua alma está falando sobre? Eu largo mão e começo de novo, ou eu refaço, ou eu reorganizo? Como é que é? O que a alma está contando sobre isso? Falso índigo. A falso já fala alguma coisa. Tem algo dentro de você que não é verdadeiro. É a primeira coisa que me vem. Imersão e intuição. Será que você está realmente seguindo a tua intuição? Será que realmente você está seguindo o que o teu coração quer? Ou o que todo mundo está dizendo? Ou o que a mídia diz? Ou o que o especialista em relacionamentos, especialista em mídia social, especialista naquele história está te contando? E aqui diz o seguinte: quando você alcança o final do que você precisava saber, você está no começo do que você precisa sentir. Então, aqui está exatamente falando assim, você está pensando sobre o que você precisa saber, mas não está sentindo como seguir. Porque aqui não tem nenhuma carta de copas. Você está muito no fogo do fazer. Vamos fazer, parece que você está fazendo muito esforço, sem parar para sentir qual é o caminho que você realmente quer. O que realmente está te fazendo ter esse fogo, ter uma visão mais ampla do processo e não só imediatista do resultado. Quando a gente quer resultados muito imediatistas, muitas vezes a gente se perde, porque não tem alma aquela situação. Você não está fazendo as coisas com alma, você está fazendo as coisas para fazer, para ter o resultado, para ter o dinheiro, para ter o namorado, para ter o diploma, mas não é a profissão que você ama, e que realmente te apaixona, é uma coisa que você está fazendo para ganhar dinheiro no final do mês. Aquela relação é só porque eu preciso casar, porque minha mãe disse que eu preciso casar, porque todo mundo me cobra de ter filhos, mas eu não quero ter filhos. Eu quero ter uma vida de trabalho, eu gosto de trabalhar, eu não quero ficar preso a ter filhos, sei lá. Estou dando um exemplo, né? E onde que está a tua alma? Minha alma tá não em ser mãe ou pai, mas em trabalhar. É isso que eu quero. E tá tudo certo. Mas você está seguindo o que os outros estão dizendo, o que os resultados te impõem. E é isso que se esvazia, né? Alguma hora vai se esvaziando aqui, né? Então, algo falso, que é focar apenas no resultado e não naquilo que vai sustentar esse resultado para ele continuar vivendo, né? Então, o que é que a tua alma está contando sobre essa situação? Temos os 9 de emoções, temos o Cavaleiro de Ouros, Cavaleiro de Ouros, que é um processo mais lento, 8 de emoções,
e outro cavaleiro. Muito bem. Então, temos paixões aqui, temos cavalos. Cavalos, eles têm, na tradição do xamanismo, né, da tradição do caminho vermelho, os cavalos são os eus. É o nosso eu, é aquele animal de poder que nos leva, né? Porque o cavalo você senta em cima e leva você. A maioria dos outros animais não te leva a lugar nenhum. Você pega deles outras características, mas o cavalo é aquele que te leva para os lugares. E temos dois cavalos aqui, um negro e um branco, tentando achar a sua dedicação, porque 8 de ouros é a sua dedicação neste momento que você não está vendo nada na sua frente, que é um deserto ainda. Então, o que te impulsiona para você ter os dois cavalos caminhando assim, num deserto, porque você não está vendo, a coisa está... porque é o seguinte, para as coisas se sustentarem, tem que ter coração. Aquilo tem que ter um coração. A sua ação tem que ter baseada no coração. E as emoções, o 8 de copas, ele fala desse coração, dessa dedicação ao seu coração, aquilo que você é apaixonado. Porque a sensação no 8 de copas é de atoleiro, de falta de poder, de perda de energia, né? Então, é como se o fluxo de energia entre você e aquilo que você quer tá parado, né? Você não está conseguindo resolver essa situação. Então, você está indo para... muita energia para ir para um lugar que está se esvaziando. Talvez por isso ele esteja dizendo, para tudo. Para tudo. Para você poder saber o que é realmente que você quer. Porque essa felicidade que está no 9 de copas, que é a sua felicidade pessoal, a harmonia, é o que está é onde você quer chegar. Mas para você chegar nesse lugar, você tem que antes sair desse atoleiro que você se colocou. E para isso você precisa ter paciência, porque o cavaleiro de ouros é um cavaleiro extremamente paciente, que faz as coisas com calma, que não tem resultados rápidos. Ele é um cavaleiro com os 2 pés no chão e que caminha a partir daquilo de colher, de regar todos os dias para colher lá na frente. E o cavaleiro de espadas é um que está te mostrando a visão de que você quer. Por que você está com calma? Porque você tem uma visão do que você quer. Uma visão sobre onde você quer chegar. Então, para você sair desse lugar aqui, esse sonho precisa estar muito claro. Tá certo? Você precisa se perguntar como é que você redescobre a sua independência. E tem forças e coragens para fixar limites, para dizer não, em vez de não para aquelas vozes que dizem que esse é o único jeito de se fazer as coisas. Você vai ter o seu jeito de fazer as coisas. Então, é o seguinte, você pode continuar fazendo, mas tem que mudar a forma que você está fazendo. É isso que a sua alma está te falando. Os seus sonhos são íntegros, a sua felicidade, aquilo que te faz feliz, você tem a visão disso. Mas para você sair desse atoleiro emocional que te paralisa, você precisa ter paciência. E para manifestar as coisas da forma correta, para ter visão do que você quer e se dedicar a esse lugar. Porque debaixo do baralho tem o 9 de paus. E o 9 de paus, ele fala assim, esse desafio não é tão grande quanto você imagina. Esse desafio, ele tá só na sua cabeça. Ele tem como você liberar esse momento agora que tá blurry, né, que tem a lua, para um lugar onde você vai começar a se inspirar. Então, assim, se você ultrapassar esse lugar aqui do 9 de espadas, que é essa angústia mental
de que eu não dou conta, de que eu não quero, ai que raiva, isso aqui não deu certo, e ficar nesse lugar antigo, das antigas memórias, que não deu certo, eu tentei uma vez, tentei outra vez, tentei, e não rolou, é porque você não está enxergando o que a tua alma está querendo te falar, essa intuição que está aqui. A lua também é intuição, também comunica-se com a intuição, com aquilo que a tua alma realmente está querendo comunicar. Então, essa inspiração do 4 de espadas... É o 4 de espadas? Inspiração... É 4 de paus, perdão. Que é esse lugar de... Eu vou celebrar... O 4 de paus, desculpe, ele é o lugar de celebração. Quando você já está começando a sentir que você vai chegar no 9 de copas, no 10 de copas, no 9 de ouros, no 10 de ouros, enfim, esses lugares abençoados. E aqui está falando que vai ser um caminho. Você primeiro tem que ultrapassar isso, ouvir a sua intuição e se inspirar para manter o passo, para continuar naquele lugar investindo, sem medo dos erros, que é o grupo número 2, sem erro, sem medo de se sentir incapaz, que é o grupo número 1, sabe? Então esse é um processo que todos os grupos se falam de alguma forma, porque quando a gente falha, tem alguma coisinha ali na nossa mente que fica criticando a gente, né? E que aqui está dizendo, sai dessa mente, sai desse lugar onde você fica se autoflagelando, achando que você não é capaz. Que você é. Você talvez seja muito impulsivo e quer acabar tudo muito rápido, e quer resolver tudo muito rápido, e os processos são mais lentos do que aqueles que você aguenta. Você quer as coisas mais rápidas do que elas realmente vão poder te entregar. É uma construção. Tudo é uma construção. Nem essa coisa da mídia que diz que vamos, que você consegue em 3 dias, que você consegue em uma semana, a coisa não funciona dessa forma. Não é uma linha reta para cima, já falei nos outros grupos. É uma linha que você sobe um pouquinho, desce, tem um erro, tem um problema, tem uma coisa que precisa resolver, e aí você sobe de novo. E aí tem outra questão que você desce, que você continua subindo. Então, resolver os perrengues faz parte. Não fique com raiva porque você tem um perrengue. Não fique com raiva porque esvaziou. Você precisa mudar o seu modus operandi e perceber que você precisa se dedicar um pouco mais quando existe um erro, por exemplo. Então, qual que é a orientação do oráculo dos cristais, dos grids de cristal para você hoje? Compaixão. Foca aqui para eu. Isso, compaixão. Olha que lindo. Então, vamos ver o que é. Essa compaixão é até com você mesmo, né? Com os seus sonhos. Tenha compaixão pelos seus sonhos. Perceba que eles querem se manifestar. Não desista deles. Né? Você é importante, seus sonhos são importantes. Você precisa desconstruir alguma coisa mental aqui para realmente subir a escada. Que a nossa vida é assim. Ela não é reta. Ela passa pelo ciclo, eu aprendo. Aí eu tenho o teste de novo, aprendi um novo andar. Aí passo por um outro teste que mostra mais um nível. Parece que a gente está voltando para o mesmo lugar, mas não está. A gente está sempre evoluindo nos níveis que a gente está chegando em elipse, né? Então vamos ver o que é que o baralho cigano tem para orientar relacionado à compaixão. Compaixão por você, tá? Porque você está tentando. Ele está falando que você está aí fazendo o seu melhor. Mas precisa mudar um mindset. Com certeza precisa mudar alguma coisa. Ah, tá. Peraí. Eu vou explicar. O que é? Vixe! Temos 300 mil cortes aqui. Então, peraí. Aqui a coisa mostra um outro ponto de vista. Aqui está dizendo... Corte todo o seu sofrimento para colher estabilidade. Corte o sofrimento, esse automutilação, esse lugar de ficar no mimimi, para você colher estabilidade. Tá certo? Então, quando você vê que a coisa se esvazia,
Não fique no mimimi e faça o trabalho que tem que ser feito com paciência para a coisa ser construída. É claro que algumas pessoas forçam a barra e têm resultados mais rápidos, mas não sabemos se são resultados duradouros e se são resultados baseados só no resultado ou na paixão que eles têm. Eles estão indo só para ter dinheiro? Não é o seu propósito aqui só ganhar dinheiro. Seu propósito é viver a partir de quem você é, da sua verdade. Então, você precisa sair desse atoleiro que você se colocou emocional, deixar para trás essas emoções que te prendem nessa paralisação e confiar que é um passo atrás do outro, para você poder colher essa estabilidade, essa história que você quer e que embaixo do baralho temos ter sucesso na vida, no mundo, com as outras pessoas. Então, estabilidade no jardim é uma coisa de tá sempre cultivando esse jardim. Para esse jardim estar florido todo, tem as fases, tem os ciclos. As plantas, elas morrem e renovam, e você tem que estar sempre adubando, você tem que estar sempre regando, você tem que estar sempre cuidando para esse jardim ser florido e ser bonito, estar simétrico, do jeito que você sentir que esse jardim tem que ser. Você tem que estar sempre cuidando. Não vai ser eu ganhei e aí a coisa anda sozinha. Ou dei um primeiro passo, errou, não invisto mais. É nesse processo de estar sempre melhorando isso aqui, tendo que trocar um pessegueiro que estragou, vai trocar para uma bananeira, porque é isso que está dando agora, essa estação. Não sei, vai depender do seu processo de cada um. Então, isso aqui fala muito mais, talvez, de trabalho do que de relações. Porém, nas relações, se sua questão é de relação, é perceber que as relações que você tem são baseadas em resultados. Eu quero ter essa relação porque a pessoa é bonita. Eu quero ter essa relação porque essa pessoa tem dinheiro. Eu quero ter essa relação porque assim é o caso. São baseadas em resultados. Então, você precisa mudar e aí não dá certo. E aí você fica frustrado. Aí essa relação acaba. Por quê? Porque você veio para ter uma relação amorosa com a outra pessoa. Porque você gosta da pessoa. Porque você é apaixonado pela pessoa. Porque essa pessoa te faz feliz. E não pelas características externas dela, de beleza, de dinheiro, de poder te dar uma família, de te dar estabilidade. Essa é a mudança de mindset que você precisa fazer. E a mesma coisa se for trabalho. Ah, só porque me dá dinheiro, só porque todo mundo está fazendo, só porque, sei lá, é isso aqui que estão dizendo que eu tenho que fazer. Então, essa mudança de mindset, você ser mais verdadeiro com você e se ouvir o teu coração, ouvir o que você quer de verdade e se dedicar àquilo. Então, se você gosta daquela pessoa porque ela é bonita, show, você não precisa namorar alguém que é feio. Você precisa se dedicar a esse casamento. Você precisa se dedicar a essa relação e não só estar do lado dessa pessoa e isso é suficiente. Não é. Só beleza não põe mesa, né? Você tem que nutrir a relação, tá certo? Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado dessa leitura, que vocês consigam achar essa mudança de mindset em relação àquilo que você precisa se dedicar para ter uma vida do jeito que você quer, feliz, inspirada, com essa dedicação de coração naquilo que você é apaixonado. Porque quando a gente ama o que a gente faz, a gente não trabalha nenhum dia. Já dizia alguém aí que eu não lembro o nome. Eu, por exemplo, adoro fazer isso. Eu não tenho tantas visualizações no momento. Mas como gosto tanto de fazer isso aqui, eu não me importo. Eu vou fazendo. Uma hora a coisa flui. Tá certo? Meus amores, isso é por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de dar seu joinha, de se inscrever. Vão ter outras leituras que podem te ajudar no seu processo. Espero que isso ajude. Se você quiser uma leitura específica para você, para o seu problema, mande um e-mail para curadecartas@gmail.com, que está na descrição do canal e do vídeo, e a gente se vê numa próxima leitura, combinadinho? Um beijo grande e até! Tchau, tchau!